E aí, pessoal, tudo bem? Terminei o texto da semana e estou passando aqui para gravar o vídeo com vocês. Vocês sabem, o texto sobe toda segunda-feira no site da Ágora, LinkedIn da Ágora, Instagram da Ágora, LinkedIn, Instagram, pessoais meus. E aqui na página da Ágora no YouTube. Bom, nós estamos tratando das transições da reforma tributária que são pertinentes aos contribuintes. Falamos semana passada das transições pertinentes às pessoas físicas. E agora eu vou começar uma sequência de textos e vídeos referente às transições para as empresas do Simples Nacional. Como a gente tinha organizado no começo, nós vamos dividir Simples, lucro presumido e lucro real. Porém, como são 4 possibilidades diferentes de, vamos dizer assim, regimes transitórios, eu achei melhor para cada um desse tipo de contribuinte dividir conforme o regime. E aí hoje nós vamos tratar de Simples com relação a bens imóveis, depois Simples com relação à transição para bens de capital, depois Simples para relação de crédito PIS e COFINS, Simples para relação de crédito de ICMS e ICMS-ST. E aí depois com o lucro presumido e lucro real a mesma coisa. Fica fracionado e fica melhor, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, e é importante ressaltar, que são esses 4 grandes grupos de regras de transição. Bens imóveis, operações com bens de capital, PIS e COFINS, sobretudo créditos no caso, né? E créditos de ICMS, comum e ST, tá? E aí com relação às empresas do Simples Nacional, as regras de transição criadas pela Lei Complementar 214, nesses 4 grupos, têm aderência a esses contribuintes apenas nos 3 últimos, né? Ou não tem nesse primeiro, que seria o de hoje com relação a bens imóveis. Por que isso aí? Num primeiro momento, quero frisar. Porque o artigo 252 da Lei Complementar 214 vai dizer quais são as operações imobiliárias com bens imóveis que têm incidência de CBS e IBS. Aí fala alienação, inclusive decorrente de incorporação imobiliária e parcelamento do solo, cessão e ato translativo ou constitutivo, né? Onerosos de direitos reais, locação, cessão onerosa, arrendamento com bens imóveis, serviço de administração e intermediação e serviço de construção civil. E aí depois vai falar que não incide CBS e IBS nas operações de permuta, a não ser quando há torna, né? Quando é uma permuta com a entrega de uma das partes, a volta de uma das partes de um outro bem jurídico, dinheiro ou não, tá? E as operações imobiliárias quando realizadas por fundo de investimento patrimonial, tá bom? Mas isso é só para contextualizar. Bom, dessas operações imobiliárias todas, aquelas que são abrangidas por regras de transição são, se você for ler no bojo das regras de transição da lei complementar, são as operações de incorporação, parcelamento do solo, locação, cessão onerosa e arrendamento. Não existe, em tese, pelo menos pelos títulos que a lei complementar dá, aplicação de regras de transição para operações de alienação de imóveis, por exemplo. E por que eu friso isso? Porque as empresas do Simples Nacional, como todos sabem, têm as limitações para participar desse regime com relação às suas atividades. E as operações com bens imóveis têm a sua pertinência ao Simples restrita. Não podem haver, por expressa previsão da Lei Complementar 123, operações que compõem o objeto social de empresas que pretendam aderir ao Simples. Incorporação imobiliária de parcelamento do solo, locação, cessão onerosa e arrendamento. Então, as regras de transição pertinentes a esses tipos de atividade imobiliária, que é o que a Lei Complementar 214 cria como regra de transição, são incompatíveis com a figura do Simples. Porém, empresas do Simples podem ter atividade de alienação, de compra e venda de imóveis próprios. Tá? É um KNAI específico, 6810/2/01, e tem uma solução de consulta COSIT, a 39 de 2017, que diz que essa atividade não é vedada pelo Simples. Então, nós temos a possibilidade de, em tese, empresas do Simples promoverem alienação de imóveis e ainda assim continuarem no sistema simplificado. Pois bem, isso seria suficiente para dizer que não há regra de transição para empresas do Simples com relação a operações imobiliárias. Se não fosse o fato do artigo 488 da Lei Complementar prescrever que há um regime transitório para redução de base de cálculo de IBS, com base nas aquisições feitas, que eu vou explicar aqui na frente, para operações de alienação de bem imóvel, quando decorrente de incorporação, parcelamento do solo e construção. Ou seja, a construção de imóvel para posterior alienação, que é uma atividade permitida pelo Simples, tem uma regra de transição, ali no 488. Está no final do caput do 488 isso aí. Porém, não há uma descrição explícita. Então pode parecer, num primeiro momento, que não há uma regra de transição para as operações imobiliárias pertinentes das empresas do Simples, que só podem exercer, dentro das atividades imobiliárias que a Lei Complementar criou como objeto de regras de transição, uma regra de transição própria. Porém, existe.
Tá aí. 488 da Lei Complementar. Vale a pena ler. E aí vocês vejam o 488 dizendo que, a partir de 1º de janeiro de 2029, o contribuinte poderá deduzir da base de cálculo do IBS, só IBS, do IBS, incidente na alienação de bem imóvel, o montante pago na aquisição de bens e serviços realizada entre 1º de janeiro de 2027 e 31 de dezembro de 2032, que sejam utilizados na incorporação, parcelamento do solo e construção de imóvel. Então, o sujeito constrói e aliena. Essa atividade é permitida no Simples. Então, nós temos um regime de transição para empresas do Simples Nacional relacionado a operações de imóveis, que é a construção para alienação de imóvel próprio, certo? Bom, dito isso, o 488 vai criar algumas regras com relação a essa redução de base de cálculo e algumas peculiaridades do regramento com relação a acreditamento também. E aí eu chamo vocês a conhecerem o artigo e o texto 488 da Lei Complementar 214 e esse texto aqui, que diz no parágrafo 1º e no parágrafo 3º o valor dessa redução da base de cálculo. O texto é meio confuso, mas a redução dessa base de cálculo ela se dá, com relação aos bens que a partir de 1º de janeiro de 2027, tem uma incidência de ISS e ICMS que sejam escriturados como custo direto para a construção do imóvel e tenham sido adquiridos com um documento fiscal idôneo. Bom, esses são os bens. Porém, a conta para você chegar no valor de redução é pegar quais são esses bens, aí depois o parágrafo 3º vai dizer, vai completar isso aí. Chegar na base de cálculo de CBS e IBS deles e aplicar um fator de redução, porque vocês sabem que a IBS vai reduzindo com o passar do tempo, né, de 29, 30, 31 e 32, e aplicar esse fator de redução que o próprio parágrafo 3º dá, de 2027 e 28, depois 29, 30, 31 e 32, para esse valor de base de cálculo CBS e IBS sobre esses bens que hoje incidem ISS e ICMS, que compuseram o custo de aquisição do imóvel. Então é uma conta complexa, mas chamo vocês para lerem um texto que ele explica isso aí direitinho, tá? Então assim, eu tenho uma redução de base de cálculo de IBS dos valores de aquisição de bens ou serviços que foram utilizados na construção de um bem imóvel, certo? Depois, o parágrafo 4º vai fazer menção expressa à manutenção de créditos, de CBS e IBS, no caso. E fala que essas atividades, elas mantêm os créditos CBS e IBS do jeito que tem. Inclusive, as reduções de base de cálculo chamadas de redutor de ajuste, do 257, e redutor social, do 259. Vocês vão lá olhar nos textos, até sobre imóveis, a gente fala disso. Eu citei no artigo passado. Eu vou chamar vocês para conhecerem o texto, vou deixar no rodapé do texto aqui, os textos anteriores sobre imóveis. Tem no texto anterior também esses textos anteriores. E eles explicam o que é o redutor de ajuste, que reduz a base de cálculo de operações imobiliárias, e o redutor social, que reduz também, mas em casos específicos. Vale a pena conferir. E aí nós temos também uma última regra do parágrafo 6º, 488, que diz que é sobre o saldo remanescente desse redutor de base de cálculo. Se a redução da base de cálculo for maior do que a própria base de cálculo, o parágrafo 6º diz que esse excedente pode ser usado para trás e para frente na redução de IBS. E aí, a gente pode usar esse excedente para ajustar as bases de cálculo de IBS para trás, que pode eventualmente gerar direito de ressarcimento ou mais crédito para frente, e usar e gerar compensações futuras. Tá bom? O texto aqui são muitas informações com relação a imóveis, são muitos detalhes. Sugiro lerem o texto, lerem a lei, lerem o texto, porque a compreensão demora a se consolidar. Mas depois fica tudo claro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo e que a gente possa se encontrar lá fora, que é onde a gente pode fazer alguma coisa. Tá bom? Vamos avante.